Operação Alameda. STJ decide que prefeito de Niterói e empresário vão continuar presos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, negou os pedidos de liminar em habeas corpus apresentados pelas defesas. Caso João de Deus. PGR defende manutenção da prisão preventiva do médium acusado de abuso sexual. A prisão preventiva tem o objetivo de cessar a ação criminosa, de evitar a intimidação de vítimas e testemunhas e de prevenir a fuga do investigado. Pensão alimentícia. De quem é a responsabilidade quando o pai ou a mãe não podem pagar? Você tem uma sucessão familiar. Se o pai não pode, vai aos avós. Os avós não podem, desce e retorna aos tios, os irmãos dos pais. E a transformação pelo futebol. No quadro Eu Faço a Diferença, você vai conhecer o projeto Gol, que transforma a vida de 270 crianças e adolescentes. Olá, boa tarde. O Superior Tribunal de Justiça decide que prefeito de Niterói e empresário envolvidos na Operação Alameda vão continuar presos. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, negou os pedidos de liminar em habeas corpus apresentados pelas defesas. A decisão mantém as prisões preventivas decretadas pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves Barreto, e o empresário João Carlos Félix Teixeira foram denunciados pelo Ministério Público Estadual por organização criminosa, corrupção ativa e passiva. O esquema contava com políticos do Executivo e do Legislativo, entre eles o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Segundo o Ministério Público, o prefeito Rodrigo Neves recebia propina de João Carlos Teixeira e outros empresários do setor de transporte rodoviário urbano em troca de favorecimentos. Estima-se que os desvios ultrapassem 10 milhões de reais. Rodrigo Neves está afastado da prefeitura também por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No pedido de habeas corpus apresentado ao STJ, as defesas dele e do empresário João Carlos Teixeira alegaram que as prisões não eram mais necessárias porque os agentes públicos envolvidos estavam afastados das funções e, portanto, os crimes não poderiam se repetir. Ao negar as liminares, o ministro Rogério Schietti Cruz alertou para a periculosidade concreta dos envolvidos e recomendou que a questão seja submetida à sexta turma do STJ, depois da vinda de informações e da manifestação do Ministério Público, a fim de retratar com maior segurança o entendimento do colegiado. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal manifestação em que defende a manutenção da prisão preventiva do médium João de Deus. Na manifestação, a Procuradora-Geral aponta falhas processuais e de mérito no pedido de soltura apresentado pela defesa. Na manifestação, a Procuradora-Geral destacou que a lei não permite que o pedido de habeas corpus seja feito diretamente à Corte Superior, sem ser analisado pelo Tribunal de Justiça de Goiás ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Outro aspecto mencionado por Raquel Dodge é o fato de que a prisão preventiva tem o objetivo de cessar a ação criminosa, de evitar a intimidação de vítimas e testemunhas e de prevenir a fuga do investigado. As provas revelam que houve movimentação financeira bancária de valores altos e que João de Deus chegou a abrir mão de rendimentos para fazer saque imediato da conta. O médium está preso desde 16 de dezembro por ordem da Justiça Estadual de Goiás, investigado por abuso sexual e estupro por mais de 200 casos já registrados pelo Ministério Público Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, negou o pedido de medida liminar do município de Várzea Grande, no Ceará, contra a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, que determinou o bloqueio de verbas municipais para o pagamento de precatórios. Segundo o ministro, a decisão reclamada está de acordo com a ordem constitucional vigente. O autor da reclamação alegou que o ato do presidente do TJ teria desrespeitado a decisão do STF em duas ações diretas de inconstitucionalidade e, diante disso, determinou o bloqueio de R$1.036.000 para pagamento de precatórios. Termina hoje, dia 27, o prazo para o eleitor justificar a ausência no segundo turno de votação. A escala de plantão do Fernando caiu justamente no segundo turno de votação. Aí já viu, o chefe mandou trabalhar. Tem que trabalhar, senão não dá para sustentar a família. Né? Tudo bem, Fernando, a gente entende.
Alguém tinha que tomar conta do açougue mesmo, né? O que não dá é para ficar sem justificar a ausência. Aliás, você sabe o que acontece com quem não vota nem justifica? Talvez eu ganhe um prêmio aí máximo na loteria, eu não posso receber. Otimista, hein? Mas é bem mais fácil ser afetado pela falta de quitação eleitoral, Fernando. A pessoa que não justifica, ela fica sem quitação com a Justiça Eleitoral. E isso implica em todas as consequências que a ausência da quitação eleitoral leva, que é: a pessoa não pode tirar passaporte, não pode colar grau em nível superior, não pode obter empréstimos em instituições bancárias públicas, servidores bloqueiam o vencimento, entre outros. Em média, 1 em cada 5 eleitores não compareceu às urnas em 2018. No Distrito Federal, a estimativa é de que aproximadamente 390 mil eleitores não votaram em outubro. A justificativa pode ser feita diretamente no cartório ou pela internet, no site do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Eleitor. Ela pode entrar no sistema Justifica, na página do TSE ou do TRE, e lá ela preenche o requerimento de justificativa eletrônico e escaneia algumas justificativas que essa pessoa ela tem que comprovar, né, a sua alegação. Ela fala: não compareci às urnas porque eu estava doente. Então tem que juntar um atestado. Não, está trabalhando, uma declaração de trabalho. E pode ser pela internet ou comparecer pessoalmente a qualquer cartório eleitoral e fazer esse requerimento. Você vai ver no próximo bloco de quem é a responsabilidade quando o pai ou a mãe não podem pagar a pensão alimentícia. O Código Civil é claro quando se trata da prestação alimentar. Em caso de descumprimento do pai ou da mãe, a obrigação da pensão é dos parentes mais próximos. Uma universidade de Goiânia foi condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000 a trabalhador que foi discriminado pelos chefes dele por conta da orientação sexual. O trabalhador alegou que foi vítima de assédio moral e que passou por vários episódios vexatórios e humilhantes. A instituição negou as acusações e afirmou que respeita a liberdade e a vida dos colaboradores. A decisão é da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Pensão alimentícia. Quando os pais não podem pagar, paga o parente mais próximo. É a chamada pensão avoenga, que normalmente é assumida pelos avós. O seu Eduardo paga pensão alimentícia à neta, hoje com 16 anos, desde que ela era criança. A ação foi movida pela ex-nora. Como o filho do seu Eduardo não tinha condição, ele assumiu a responsabilidade. Eles tiveram uma convivência durante 5 anos, né? E após esse rompimento, ela resolveu, né, me acionar, sendo que eu acho que a praxe, né, seria natural se ela, né, fizesse essa petição para o pai, né? Como ele estava desempregado e eu, como servidor, né, estável, ficou uma via mais fácil. O Código Civil é claro quando se trata da prestação alimentar. Em caso de descumprimento do pai ou da mãe, a obrigação da pensão é dos parentes mais próximos. É a chamada pensão avoenga. O Código definiu ainda a proporcionalidade do pagamento e que alimentos são indispensáveis para a subsistência. Os avós não podendo, você tem uma sucessão familiar. Se o pai não pode, vai aos avós. Os avós não podem, desce e retorna aos tios, os irmãos dos pais. Os tios não podendo, pode chegar ao limite dos primos, porque toda aquela cadeia de parentesco responde pelos alimentos necessários, somente os necessários em complementação ao que os pais diretamente não podem contribuir. Este mês, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal analisou um caso de pedido de pensão avoenga. O autor da ação queria que a responsabilidade dos pais de pagar a pensão fosse passada para os avós. O argumento é de que eles teriam melhores condições financeiras, o que não foi aceito pelos desembargadores. O pedido acabou negado. O advogado lembra, deixar de pagar pensão alimentícia é a única possibilidade pela legislação brasileira de prisão por dívida. Não pagar pensão pode dar cadeia, seja o pai, o diretamente responsável, seja os avós diretamente responsável em complementação, ou os tios ou primos que foram compelidos judicialmente a pagar.
E para esclarecer mais questões a respeito deste assunto, recebemos aqui em nossos estúdios a advogada especialista em Direito de Família, doutora Maria Cláudia Azevedo de Araújo. Doutora Maria Cláudia, muito obrigado pela sua participação antes de mais nada. Eu que agradeço o convite. Doutora, uma questão importante em muitas leis é a finalidade a que ela se propõe. No caso, é a defesa do direito e a manutenção até da qualidade de vida da criança. Isso, as pessoas confundem muito e ficam assustadas quando dizem que os avós têm que pagar a pensão. Mas essa pensão, que quando chega aos avós, ela é complementar e ela é subsidiária. Ela não é uma obrigação principal, ela não é solidária. Porque quem tem o poder familiar são os pais, quem tem que pagar a pensão são os pais. Então, os avós, eles só vêm depois de comprovado que os pais não podem pagar essa pensão ou necessitam de algum complemento para ajudar esse filho, esse menor. Doutor, até nós já vimos na reportagem, mas existe até o que chega a ser praticamente uma anedota dentro do meio do jurídico, do direito de família, que é o fato, aliás, na verdade, do direito civil, de certa forma, porque o fato de que uma pensão não sendo paga no Brasil é o que dá prisão. Isso continua válido também em relação a esse tipo de pensão, a pensão avoenga? Continua válido. Já tentaram várias vezes derrubar esse tipo de prisão e existem alguns magistrados, alguns desembargadores que entendem que não cabe prisão, que a pessoa deveria continuar trabalhando para pagar essa pensão. Mas, infelizmente, é uma coação, vamos assim dizer, uma medida pedagógica para que os pais ou quem está devendo a pensão pague essa pensão, cumpra esse dever. A quem cabe fazer o pedido de pagamento da pensão avoenga quando necessário e de que maneira se comprova essa necessidade de suplementação ou complementação? Pois é, muita gente confunde e acha que deve entrar diretamente contra os avós quando eles têm condição. Não é bem assim. Um processo ele tem que ser muito bem instruído. Então, você tem que entrar com um processo contra os pais. Nesse caso, o filho entra contra o pai ou a mãe, quem seja, para pedir a pensão. Somente depois de ser comprovado que eles não têm condição de pagar essa pensão alimentícia ou que pagam pouco e precisa ser complementada, é que eu poderei ingressar com ação contra os avós. Não é uma coisa automática e eu posso escolher, eu vou pular meu pai ou minha mãe, eu vou entrar contra os avós. Porque às vezes pode servir até como uma espécie de vingança, uma provocação, alguma coisa assim. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Existe a possibilidade, e pergunto até se acontece, de que os próprios avós que estejam na perspectiva de ter de pagar, eles tomem iniciativa, ou o próprio pai que pagava a pensão, por exemplo, que ele tome essa iniciativa alegando não posso pagar e ele tentar fazer um acordo nesse sentido? Claro, e principalmente quando é amigável. Quando é amigável, o avô pode chegar e falar, olha, eu posso pagar X, eu vou complementar a pensão que meu filho está pagando e eu não posso pagar mais porque eu tenho problemas de saúde, são pessoas mais velhas, tudo tem que ser comprovado para ver também se aquilo vai atender a necessidade do menor. Depois, tem os avós maternos e os avós paternos. Se cada um complementar com um pouquinho, pode ser que atinja o montante que dê razoabilidade para a vida daquele menor. Existe a possibilidade, por exemplo, também de, digamos assim, vou usar um termo não tão jurídico, de convocação dos outros avós para que eles complementem essa renda? Claro. Eu chamo ao feito, vamos supor que eu seja o avô, e o meu neto vai entrar com ação contra os avós maternos, por exemplo. Fala, olha, eu posso pagar tanto, mas eu acho que os avós paternos também têm que colaborar. Então, eu chamo aos autos, chamo ao feito, para que todos sejam convocados e todos participem daquele valor que vai ser pago para cada um ali. Mas isso se os pais não puderem pagar. Se há uma recuperação da situação do pai, do cônjuge, do responsável que era o responsável pela pensão, ele recupera a sua situação econômica, como se faz para que ele volte a assumir aquele compromisso e não mais os avós ou os parentes? Olha, a pensão alimentícia ela pode ser revista a qualquer tempo. Então, vamos supor que existe uma situação que o pai está preso, o pai está desempregado, ou a mãe, aconteça alguma coisa, algum fato que depois ele vai se modificar. Quando existe um fato novo, este fato novo, ele serve de embasamento para você pedir uma revisão. Ou então até os avós, quando tem mais um problema, eles têm problema de saúde, alguma coisa, eles pedem para reduzir essa pensão. Então, pensão alimentícia pode ser revista a qualquer tempo. Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. É um assunto que cabe várias reportagens, inclusive. Já fica a expectativa de podermos falar mais a respeito desse assunto aqui no Jornal da Justiça. Muito obrigado pela participação. Estou à disposição. Obrigada. Muito obrigado. E a seguir, Projeto Gol no Distrito Federal muda a vida de crianças e adolescentes carentes por meio do futebol.
Pois eu quero para uma base, para um time grande, virar um jogador de futebol profissional e depois eu vou planejando. Até o dia 6 de janeiro, os juizados especiais dos aeroportos de Congonhas e Cumbica, em São Paulo, vão atender passageiros que enfrentam problemas com as companhias aéreas e buscam uma conciliação em horários diferenciados. Em Congonhas, o atendimento será de segunda a sexta, de meio-dia até 8 da noite, no mezanino do saguão principal. Já no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, será de 1 da tarde até 9 da noite no Terminal 2, ao lado da Polícia Civil, no mezanino. Os juizados especiais recebem reclamações por falta de informação, overbooking, atrasos e cancelamentos de viagens, extravio e violação de bagagens. No local se tenta um acordo entre as partes. Quando não há conciliação, a demanda vira processo, que é encaminhado para o Juizado Especial Cível do domicílio do reclamante, mesmo que em outro estado. Transformar a vida de crianças e adolescentes por meio do futebol. Este é o principal objetivo do Projeto Gol. Ele reúne jovens de várias partes do Distrito Federal e promove uma verdadeira mudança na vida deles e das famílias. Este é o assunto de hoje do quadro Eu Faço a Diferença. É sob o olhar atento do professor Flávio que crianças e adolescentes fazem o que mais gostam, jogar futebol. Segundo ele, a atividade é muito mais que diversão, representa a inserção dos jovens no convívio social. Nós, como treinadores de futebol, nós temos uma responsabilidade muito grande. Quando a gente sabe que esses meninos sonham em ser jogador e vê na gente como um condutor ao sonho. Então, eles vão estar 5, 6 anos com a gente, com esse canal aberto para a gente... Porque futebol não é só futebol, é muito além. O sonho das 273 crianças e adolescentes, quando entram no gramado e começam a participar do Projeto Gol, claro, é se tornar jogadores profissionais de futebol. Muitos ficam aqui durante anos, fazem testes em categorias de base de outros clubes. Outros encaram o esporte apenas como um lazer. Mal sabem eles que estão transformando as próprias vidas, fazendo um verdadeiro gol de placa. Parte dos jovens chegou até o Projeto Gol encaminhada pela Vara da Infância e da Juventude. São alunos que enfrentavam situações de risco ou que as famílias passam por dificuldades. Mas aqui isso fica para trás e o sonho de ser jogador profissional cresce. O Gabriel, por exemplo, conta que já fez testes em categorias de base. Sim, já fiz teste já em alguns clubes e também não pode ficar parado, porque tem que estar sempre preparado fisicamente, que jogador de futebol nunca pode ficar parado. O Arthur também já sabe até em qual posição vai jogar, goleiro. Depois eu quero para uma base, para um time grande, virar um jogador de futebol profissional e depois eu vou planejando. A mãe dele, que também já passou pelo projeto, conta que os benefícios para o garoto foram muito além das 4 linhas. São muitas crianças que estão dando a possibilidade de pensar num futuro melhor, né? Porque tudo é uma construção, ele só tem 11 anos, está tendo uma construção, cresceu muito enquanto criança mesmo, enquanto atleta, e eu sei que isso lá na frente, se ele seguir nesse caminho para ser um jogador profissional, isso lá na frente ele vai se lembrar de onde ele começou e vai ser grato, entendeu? Por todas essas oportunidades que ele está tendo, assim como outras crianças também que o projeto está ajudando. O projeto já chegou a outros esportes. Mesmo com as dificuldades para conseguir kimonos para os alunos, o Eduardo insiste. Dá aulas de judô para 18 crianças. O judô ele prega o ensinamento de valores que ajudam e contribuem nisso. Valores como educação, respeito, disciplina, amizade. Então, o que a gente precisa muito nessa faixa etária, inclusive nessas crianças, é essa formação, para que eles possam se formar cidadãos de bem. Esse é o nosso objetivo. A criadora e coordenadora dos projetos é a Deisa. Servidora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ela conhece de perto a realidade das crianças e, por isso, não mede esforços para conseguir doações de materiais esportivos, indispensáveis para manter o projeto. A gente tem um cuidado o tempo todo. A gente liga, a gente vai buscar, porque eles não têm, às vezes, como vir, né? Eles viajam conosco, nós corremos atrás da chuteira que ele não tem, a gente se preocupa com a escola, inclusive nas escolas a gente tem um nome lá para poder tirar na hora de algum jogo que tenha. E essa criança, na verdade, percebe, né, que aqui é o esporte, mas é um esporte que o acolhe, que passa esse carinho para eles.
Conseguir recursos, meios de transporte, parcerias com abrigos e materiais também é um dos trabalhos desenvolvidos pela Rede Solidária Anjos do Amanhã, da qual a Adriana faz parte e ajuda o Projeto Gol. A nossa intenção, a intenção da Rede Solidária é garantir os direitos dessas crianças, né, conforme a legislação, né, garantir o acesso ao lazer, à cultura, à educação, ao esporte. E o Projeto Gol é um grande parceiro nosso. É o esporte transformando vidas. Economia consciente e agregadora. Veja na reportagem de Leonardo Ferreira como a chamada economia solidária abre espaço para artesãos no Distrito Federal. Confira. Na área central de Brasília, um espaço aberto ao público que incentiva a economia solidária. Peças trabalhadas, mistura de cores. O Centro Público de Economia Solidária do Distrito Federal, criado há pouco mais de um ano. Esse espaço ele faz parte de uma política pública de economia solidária aqui no DF, então a gente tem uma legislação. E aí esse espaço, a proposta dele é um espaço que apoie e fomente o trabalho com o associativismo, o cooperativismo e a economia solidária. O espaço abre as portas para a mostra de produtos dos empreendimentos da agricultura familiar e artesanato do DF e do entorno. São 15 empreendimentos envolvidos. Estamos falando de 600 pessoas responsáveis pela fabricação das peças. Cada empreendimento tem média de 15 pessoas, alguns têm 20, né? Então a gente tem uma amostra de produtos de grupos aqui nesse espaço, né? Por isso que essa quantidade. É a defesa do bem viver, espaço de articulação do cuidado com o ambiente natural, do equilíbrio social e ecológico. Nós temos 2 grupos de trabalho aqui funcionando no espaço com reuniões mensais. Um é um grupo de trabalho de saúde mental e economia solidária. Então são os grupos da saúde mental que se reúnem e que têm seus próprios empreendimentos. E também um grupo de trabalho de comercialização solidária e consumo consciente. Eu resolvi me juntar mais. Aí participei de alguns cursos e vi que era isso mesmo que eu queria. Que era trabalhar em conjunto. E aí a economia me deu essa visão que eu já tinha, mas não tinha isso detalhado. E que é o reaproveitamento, o amor pela natureza, a proteção. E quanto mais eu reaproveito esse material, eu tiro ele da natureza para não danificar. A matéria-prima é toda reciclável. Papelão, jornal, saco de cimento, caixa de leite, garrafa PET. Aqui a gente tem chama-se cabuletê. Ele é feito de material reaproveitável, só que dentro, quando termina a fita crepe, não tem aquele tubo, então eu utilizei, empapelei com papel de saco de cimento e essa madeirinha eu encontro no cerrado. E esses fiozinhos também são matéria reaproveitável. Aqui é uma poltroninha que é da garrafa PET, com viés e chitão, né? E dentro tem um enchimento, botão. E aí a gente vai criando, e isso aqui serve para carregar celular, serve para criança brincar, meninas ou meninos brincarem, colocar alfinete, tem 1001 utilidades, além de tirar a garrafa da natureza, né? Quem trabalha com arte sabe, a criatividade não tem limites. A economia solidária anda na contramão do capitalismo que visa lucros abusivos. Esse ensinamento marcou a vida da artesã. A lógica é simples, todo mundo ganha, sem ninguém ganhar demais. Como que você enxerga o mundo hoje? Eu enxergo o mundo como acho que eu pensava, mas não sabia que essa prática existia, né? Então eu enxergo como uma outra forma de você vivenciar a prática, que é um ajudando o outro, tira um pouco essa visão do capitalismo e volta mesmo para a subsistência, vai me servir para o meu sustento. Eu não quero tudo para mim. Do lado de fora, uma pequena feira que também faz parte da economia solidária. Tem crochê, bordado e muitas mulheres que divulgam o trabalho. Ajuda a gente, né? Porque a gente fica no anonimato, né? E a economia solidária, a gente está arrumando um local para a gente expor nossos trabalhos, está dando ajuda a gente nesse sentido. Perto da Elizabeth, encontramos o Elmar, produtor rural em Flores de Goiás. Ele viaja 460 quilômetros, ida e volta, para vender pequi, mel, geleia, semente de coentro, rapadura
e feijão de corda. Não é para vir aqui só para ganhar dinheiro, mas assim para vender, não é só o produto, é vender vida mesmo, saúde, porque é um alimento de qualidade mesmo. Elmar vem de longe com um sorriso no rosto, mas nem sempre as vendas são boas. É assim mesmo, faz parte da economia solidária. Às vezes a gente chega no local que a gente está começando, igual aqui nós estamos dando início, a gente sabe que não vende muito, mas a gente vai insistindo, logo o pessoal vai conhecendo o produto, sabe que é um produto de qualidade, então eles vão começar a vir muitas mais vezes aqui comprar o produto nosso. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.